Bom dia a todos e a todas que já estão nos acompanhando. Este é o programa Quarta Sindical, que acontece todas as quartas-feiras, às 11h30, e é um programa que é feito em parceria entre a Central Única dos Trabalhadores, Paraná, e o Jornal Brasil de Fato. Todas as quartas nós trazemos aqui um tema diferenciado sobre a questão do sindicalismo, e nesse momento não temos como não falar sobre essa crise que o Brasil está passando, que o mundo está passando, a crise do coronavírus, né, e como isso tem afetado as categorias, os trabalhadores, os setores de trabalho. E hoje nós trouxemos o tema da Covid-19 e direitos humanos, e vamos conversar especificamente, porque esse tema ele perpassa todas as categorias, né, questão de direitos humanos, mas nós trouxemos especificamente hoje o tema do sistema carcerário. Todas as quartas-feiras, junto comigo, na mediação deste programa, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o nosso anfitrião, Márcio Killer. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ana. Como está? Tranquila? Hoje, para conversar conosco nesse Quarta Sindical, que tem como tema Covid-19 e direitos humanos, nós trouxemos duas pessoas que trabalham diretamente com o tema de direitos humanos. E uma delas, mais especificamente, acompanhando de perto o dia a dia dos profissionais, dos trabalhadores do sistema penitenciário, né? Que são o deputado Tadeu Venere, que compõe a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e o companheiro José Roberto Neves, que é vice-presidente do Sindaspen, que é o sindicato que representa os trabalhadores do sistema penitenciário. Então, um bom dia a vocês e vamos começando um novo Quarta Sindical. Ana, com você. Então, eu queria já, para a gente ser bem objetivo e aproveitar bem esse tempo, queria passar a primeira palavra para o Neves, que é vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Hoje a gente chama essa categoria de policiais penais. E eu queria, a gente tem vários temas para tratar, né, em relação ao impacto da Covid-19 no sistema carcerário. Eu queria que se fizesse um panorama geral para a gente fazer essa introdução, Neves. Depois a gente passa para o deputado Tadeu Venere fazer esse comentário. Neves, então, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Ana. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite, né? É sempre importante trazer esses temas, né, que estão afetando hoje o mundo do trabalho. A Covid nos presídios, ela é, antes de tudo, um problema sério do trabalhador. A despeito do que, de boa parte das outras categorias, né, o policial penal não tem a opção de ficar em casa. Como serviço essencial, ele precisa trabalhar e precisa de encontro com o ambiente insalubre, que é um presídio, e agora agravado por conta dessa coisa da Covid. Pesquisa recente da Universidade Fluminense apontou que a chance de um policial penal ser contaminado pela Covid no seu ambiente de trabalho é de 83,7%. Portanto, uma situação muito agravada, né? A gente tem... Claro que a Covid é algo que ninguém gostaria de estar enfrentando, né, que é um problema mundial, e um problema do país, enfim, mas no sistema penal ela tem um agravamento muito maior. Já tem casos em nível nacional, de óbitos entre os trabalhadores, né, para além da massa carcerária, mas ali também o outro personagem que trabalha, que habita o ambiente da prisão, que é o policial penal. E aí nós temos esse problema sério aí já de contágios e mortes. No Paraná tem uma questão ainda muito ainda duvidosa sobre a questão do número, a gente deve aprofundar durante esse debate, mas o fato é que, se a Covid é um problema sério para a população, né, para quem não está preso, para quem está nesse ambiente é um problema muito maior. Não tem como correr. A gente tem uma realidade de presídios superlotados, né? A gente tem uma realidade histórica de abandono desse ambiente prisional. É como se as coisas que acontecessem dentro do presídio não dissessem respeito à sociedade, e a sociedade ainda não encara o trabalho penal como um trabalho importante para a organização da segurança pública e da paz social, mas é importante que a gente deixe isso muito claro, que nesse ambiente também não está alheio aos males que afetam a sociedade, né? Se ele é um ambiente, se ele é
que sempre precisa ser enxergado como uma estratégia de Estado para ajudar a combater a violência, até para a paz social, é preciso dar atenção para esse público, né? E hoje nós temos aí ambientes superlotados, com uma carreira de trabalhadores que trabalham nesses ambientes e que estão ainda, de forma muito mais agravada, né? Com possibilidade de ser atingido, ou seja, de sofrer com esse mal, que é o mal do mundo, que é o mal do Brasil, mas que precisa ter uma atenção bastante especial do poder público, né, no combate da Covid, por se tratar de um ambiente fechado, onde as pessoas não têm opção de ficar isolados, né. É preciso trabalhar, é um trabalho essencial, importante, e é preciso que o Estado veja como tal e valorize e dê as condições para que a gente possa também, lá no ambiente prisional, combater esse mal do mundo, que é a Covid-19. Eu acho que é bem importante esse conteúdo que você traz, né, do preconceito que a sociedade tem, e aí vai na mesma toada, o governo também, me parece que há anos deixa de lado a questão do sistema carcerário, né? Eu acho que é importante, né, se colocar isso, né? O policial penal, o agente penitenciário, é um dos profissionais que não pode parar, assim como os profissionais de saúde, mas a gente tem déficit em várias categorias, né? Nós temos, por exemplo, dos profissionais de saúde, faltando 4 mil, mais ou menos, mais de 4 mil profissionais de saúde para que não tenha sobrecarga de trabalho. Depois, na tua fala, Neves, eu queria que você até comentasse essa questão de que já vem há anos com déficit aí dos policiais penais do sistema carcerário, então, além do preconceito, do profissional que não pode parar, de ser um local já insalubre, porque é propício para a disseminação de várias doenças, existe a sobrecarga de trabalho do policial penal que acaba, às vezes, não cumprindo a sua função social, né, que seria de ajudar, inclusive, a questão da ressocialização dos presos, porque está cumprindo outras tarefas, porque existe aí um déficit bem grande de profissionais. Então, eu queria passar para o Tadeu, para que fizesse essa análise aí geral de como vocês têm acompanhado a partir da Assembleia Legislativa e a partir da questão da Comissão dos Direitos Humanos, essa questão específica aí do sistema carcerário, e se você quiser trazer ainda outras novidades, outros assuntos que vocês têm acompanhado em relação ao impacto da Covid na vida aí dos trabalhadores. Bom dia, Ana. Bom dia ao Márcio Killer, né, presidente da CUT. Cumprimentar também o Neves, nosso companheiro de longa data e um lutador dentro do sistema todo. Aliás, como já foi dito pelo próprio Neves, um sistema que muitas vezes não só é esquecido, mas é colocado como algo que deve ser ignorado dentro da sociedade. Nós temos uma sociedade que, induzida, no nosso caso, muitas vezes, a pensar, e por diversas razões, a pensar que no Brasil, assim como em outros países, mas especificamente no Brasil, nós não precisamos ter justiça, nós precisamos ter vingança. E isso faz com que o sistema penal acabe sendo o sistema menos olhado pela sociedade, como são outros sistemas públicos. E aqui, como já foi dito também, eu acho que há um descaso de todos os governos, alguns mais, outros menos, mas de todos os governos com que, de alguma forma, precisa ser escondido. Nós não tivemos políticas públicas no Brasil nos últimos anos que não seja política de encarceramento. Eu sempre comento que, se nós tivéssemos, de fato, o cumprimento da lei de execuções penais, que prevê uma série de situações que não são atendidas, é bem provável que nós tivéssemos também uma redução na violência fora dos presídios. O sistema prisional é um reflexo da sociedade. O sistema prisional é um reflexo do descaso que a sociedade tem, muitas vezes, com segmentos que não fazem parte do seu dia a dia. E quando nós falamos do coronavírus, do Covid, da epidemia que está acontecendo no país, no mundo, e alguns dizem que esse é um vírus democrático, é um equívoco. Não é democrático, ele não atinge da mesma forma o patrão e a empregada. E eu acho que o exemplo talvez mais emblemático de tudo isso seja justamente um dos primeiros casos que nós tivemos de óbito de uma pessoa com coronavírus foi a empregada doméstica no Rio de Janeiro, de uma pessoa que havia ido para o exterior e veio contaminada. Ela conseguiu fazer o seu tratamento, a sua empregada doméstica não conseguiu fazer o tratamento com as mesmas condições e veio a óbito.
as duas tiveram coronavírus, só que uma faleceu, uma veio óbito por não ter recurso e a outra continua tocando a sua vida, sem entrar no mérito do que fez, do que deixou de fazer. Isso acontece muito no sistema prisional. São 800 mil presos no Brasil. No Paraná são cerca de 30 mil pessoas que estão encarceradas. Destas 30 mil pessoas, se você olhar indiretamente, 10 a 20 pessoas envolvidas, que são seus familiares, seus conhecidos, seus amigos, você tem em torno de 300 a 600 mil pessoas, perdão, que em algum momento estão envolvidas. E que, na maioria das vezes, são colocadas à margem de todas as políticas públicas. Então, nós fazemos um julgamento, muitas vezes, moral. Direitos humanos, dentro da Assembleia Legislativa, nós temos trabalhado muito, tanto com as pessoas que estão vítimas desta violência, porque essa violência atinge aqueles que estão presos, os seus familiares, mas atinge diretamente também, em um grau bastante elevado, as pessoas que foram vítimas desta violência, foram vítimas destas pessoas que estão encarceradas. E nós, não raro, encontramos as duas pontas numa situação muito semelhante. Você tem muito menos violência nos setores que já são, por si só, economicamente privilegiados do que nos setores mais fragilizados. E hoje, eu creio que as nossas políticas públicas, elas são absolutamente incompatíveis com o momento que nós estamos vivendo, para os agentes, os profissionais, os agentes penais, os profissionais que estão na segurança dos presídios e das carceragens no Estado, como também para as pessoas que estão tanto cumprindo pena, como aqueles que são seus familiares e aqueles que estão fora, e que, num determinado momento, essas pessoas vão sair e determinadas situações que vivam lá dentro vão reproduzir aqui fora. Então, acho que é um tema que tem que ser olhado sobre um outro prisma, que não seja apenas esperar que o tempo resolva sozinho a situação. Hoje já há uma epidemia dentro do sistema penal, do sistema prisional, e a tendência é que ela se agrave. É isso aí. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho com o Neves. Neves, a gente realizou, através das centrais sindicais e das federações, no último dia 5, uma grande videoconferência com o Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de levantar quais eram e quais são as ações que as federações e sindicatos das diversas centrais, todas as centrais sindicais, as 10 organizadas no Paraná participaram com suas entidades, né? E levantar esses problemas. Como é que estão sendo as ações? Quantos casos tem? Quais são as ações de solidariedade? Quais são os encaminhamentos que o sindicato está dando? Queria ouvir um pouquinho de você, Neves, o que tem sido feito a partir do Sindaspen na questão da proteção das trabalhadoras e trabalhadores do sistema prisional a partir da direção do sindicato. Pois é, a gente diria que a gente está fazendo aquilo que a praxe, né? Cobrar. A praxe do sindicato é cobrar, né? Mas, além de cobrar, a gente fez contato com algumas universidades, né? Para que pudesse conseguir alguns produtos, né? A universidade é um parceiro importante. No início da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa e tal, enfim, foi como se fosse uma bomba de efeito moral dentro do sistema penal. Acho que foi isso meio para a sociedade, né? As pessoas não sabiam exatamente como ia lidar com isso. O maior exemplo é que, no primeiro momento, enfim, os governos, prefeitos, governadores, todo mundo fez o tal do lockdown, né? Medidas logo no início, né, quando o problema estava iniciando, ninguém sabia como fazer, e depois, né, por conta de uma fala do presidente da República, né, acho que as coisas foram sendo mais flexibilizadas, né, começou, inclusive, com esse processo de resistência a aceitar esse novo problema. Então, aí tem uma questão muito pesada para a gente, que é a politização de um problema tão sério, que é essa crise na saúde pública. Então, a gente tem feito, sim, tem cobrado, o governo acabou fazendo algumas coisas por conta das nossas cobranças, né, como cedendo luva, como cedendo álcool em gel, aquela coisa que não precisava cobrar, né, mas a gente teve que cobrar e muito, para aquilo que a gente considerava básico, né. E uma outra ação que foi bem legal é que a gente tem muitos setores de serviço que a gente não considera essencial dentro dos presídios. Ora, se as atividades liberadas
aqui fora, né, eu diria, nas cidades, elas não pode ser somente as que são essenciais, né, porque no presídio deveria acontecer uma atividade que não era essencial, né, porque isso movimenta a massa carcerária. Teve a suspensão das visitas, então não haveria necessidade, não haveria coerência de manter alguns setores, por exemplo, fábrica de botina, fábrica de roupão, que não fosse para a Covid, que não fosse com o intuito de combater a Covid. Então, alguns desses setores foram transformados dentro dos presídios em setor de confecção de máscara, por exemplo. Né? Então, isso foi uma coisa importante. Foi a partir de uma cobrança nossa. Né? Agora, a gente considera que isso é como fornecer alimentação e fornecer água para a massa carcerária e também para os trabalhadores. A gente está precisando dar um passo posterior. E o passo posterior passa pela divulgação dos dados. A gente precisa ter a divulgação dos dados que acontecem no presídio. Hoje, os poucos casos que começaram a surgir, né, a gente tem uma notícia pela imprensa, antes de ter a notícia oficial, né, de casos de presos e também de policiais penais que foram confirmados pela Covid, eles vão diretamente para a estatística da Secretaria de Saúde. E a gente considera, e é isso que a gente está cobrando, que essa estatística, antes de ser encaminhada, que eles possam filtrar, para que a gente possa saber onde estão esses contágios, né? Quais são as unidades que tem preso confirmado, quais são as unidades que tem preso suspeito ou policiais penais, servidores, de uma forma geral. Então, essa tem sido nossa estratégia de cobrança. E por que a gente quer isso? Porque aí a política pública vem a partir do momento que você tem dados. Se você não tiver os dados, você não tem como colocar política pública. Bom, todos nós sabemos, né? Se você não tem dados, você não tem como aplicar, saber onde vai aplicar os recursos e as ações do Estado. Então, essa tem sido a nossa principal dificuldade e hoje é o principal alvo de cobrança. Porque a gente considera que todas as demais questões, beleza, tem que ter álcool gel e tem que ter sempre, não precisa ficar cobrando mais, tem que ter luva, tem que ter... Agora, é preciso que o Estado estabeleça também coisa que não está clara na política do Estado. E é importante dizer que o Estado não tem uma política clara sobre o combate ao Covid. Isso é um problema, né? E aí a gente precisa, por exemplo, de algumas unidades de referência. No ambiente prisional, se a coisa que pegar, você tem lá uma unidade penal que tenha 14 a 20 presos dormindo no mesmo alojamento, né, como é o caso das carcerárias. Né? Como você combate isso? É preciso que o governo crie uma estratégia de ter locais separados para atender. Num presídio maior, até tem um espaço para isso. Precisa saber se o governo vai lançar mão. Né? É preciso que possa fazer as quarentenas, possa respeitar aquilo que o OMS nos orienta, que é a separação desses presos com suspeita por 14 dias. Porque quem conhece o ambiente prisional, né, de perto, como o deputado Cleo Venere conhece, que é um militante que visita e sabe o que acontece, o Cleo Venere, ele vai na unidade penal sempre, ele vai ver como está o problema dos presos, mas ele sempre tem um olhar também para o trabalhador, né, a gente sempre está dialogando sobre isso. Então, assim, nesse ambiente, se ocorrer casos de Covid, não tem como escapar, né? Não tem como separar quem está para o lado de lá ou para o lado de cada grade, todo mundo vai pegar. Então, essa atenção, esse cuidado, ele é essencial. Ou seja, você precisa pensar na estratégia para proteger o preso e para proteger o trabalhador. E o trabalhador, quando eu falo aqui, não só o policial penal, todos aqueles que trabalham dentro do ambiente prisional. Porque por ser instituições fechadas, porque não há muito espaço para circular, o vírus, ele não vai respeitar a grade, ele vai pegar tudo. Então, eu diria que a principal cobrança nossa hoje, o principal desejo nosso é, primeiro, que o governo do Estado estabeleça como eu vou combater a Covid dentro dos presídios. Né? Estabeleça, além disso, olha, eu vou ter, por exemplo, um local separado, onde não tem condições. Tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça, porque a gente acompanhou o caso do Distrito Federal e o caso do Ceará, né? Foi um boom, assim, de repente, do primeiro caso, para chegar em centenas de casos, foi assim, um estalar de dedos. Então, esse é um problema muito sério. E como é que você combate isso? Né? Com aquilo que é arroz e feijão, que todos nós sabemos como é, né? Cuidando, naturalmente, daquilo que é praxe, né? Com os EPIs, enfim, mas fazendo testagem, localizando onde estão esses casos, para poder colocar ali a sua política, né, específica em cada unidade penal. Tá certo. Eu queria ainda fazer uma
antes de falar do Tadeu, para ele fazer um comentário aí em relação a isso, o Neves traz a questão do monitoramento, né? Acompanhando aí o crescimento dos casos de coronavírus no Paraná, nesses últimos dias, tanto Paraná como Curitiba, Cascavel e outros municípios acenderam um alerta, né, de que até ontem a secretária de Saúde de Curitiba falou: a pandemia chegou no Paraná. Na verdade, já chegou faz tempo e existe uma demora aí do governo do estado para se despertar e implementar políticas de prevenção, né? Então, me parece, Neves, queria ainda passar a palavra para você, que apesar do sindicato ter, né, desde o início da pandemia, ter reivindicado uma política clara aí de prevenção e de monitoramento, que agora os números têm aparecido, né? Talvez porque agora está começando a fazer testagem, tanto na população como na população carcerária, tanto do ponto de vista de presos como dos servidores, os números começaram a aparecer, né? Então, me parece que esses números aparecendo, o sindicato começou a fazer de novo essa cobrança, e eu queria que você explicasse aí essa questão dessa ausência de monitoramento. Eu, como jornalista, eu tenho ido ali nas páginas, né, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança Pública, e hoje, antes de começar o programa, eu fui lá na página da Secretaria de Segurança Pública e não existe nenhum painel de monitoramento. Em outros estados, a gente tem painel de monitoramento de quantos agentes estão com sintomas e quantos agentes estão infectados. Junto ainda dessa questão, né, eu queria que você comentasse, a gente tem um problema de déficit de servidores. E aí, os servidores que são afastados com o coronavírus estão sendo substituídos? Queria que você fizesse esse comentário e aí a gente passa para o Tadeu, para falar dessa ausência de política por parte do Estado de monitoramento. Neves. Olha, se já não bastasse o problema, né, do coronavírus, a gente vai encarar, eu acho que ele vem se somar com outros problemas que são anacrônicos e já vem de muito tempo. A falta de reposição de pessoal. Você não tem policial penal em número suficiente para fazer as atividades cotidianas, né? E agora a gente sabe que hoje, para você lidar com esse novo problema, que é o coronavírus, você vai precisar de maior treinamento, você vai precisar de mais pessoas atuando, porque necessita de um trabalho específico. Hoje, por exemplo, a gente está dizendo que tem que ter as unidades de referência. Tem uma experiência só que o governo já divulgou, que é a experiência lá de Campo Mourão, que é uma unidade nova, que ela foi destinada para uma outra coisa, mas que nesse período de pandemia, os presos locais, né, da regional ali de Maringá, que tem confirmação de Covid, vai para esse presídio. Então, ali, esse preso ele vai receber o tratamento, e daí as pessoas que vão trabalhar lá precisam de ter uma capacitação e de uma equipação diferenciada, não pode ser como os demais, porque agora está trabalhando diretamente com quem está com Covid e com certeza da Covid. Essa é uma coisa. Isso demanda o quê? Demanda mais pessoal, né? E no próprio trato. Hoje, com o acometimento da Covid pelos policiais penais, eles vão se afastar, né? Menos que o Estado imagine que o policial penal vai trabalhar doente. Aí, se ele trabalha doente ou com suspeita, ele vai contagiar o outro colega e a situação fica, né, incontrolável. Ele tem que ser afastado. E a depender de quantos, se a gente sabe que o contágio disso é bem possível, como indica a pesquisa da Universidade Fluminense, que diz que é de 83,7%, a gente está contando aí que essa coisa vai acontecer muito rápido. Ontem foi divulgado, né, o primeiro que foi 120 e poucos presos lá em Toledo, né, onde já teve casos na nona de Maringá, na carcerária de Maringá. E aí, isso afeta todos os servidores que trabalham por ali. Com o licenciamento desse pessoal, não tem, a questão assim, não tem nem como repor, né? Já não tinha pessoal, não tem como repor. Daqui a pouco você não vai ter exemplo de muitos casos na área de saúde, se você não tem médico, se você não tem enfermeiro, logo você não vai ter policial penal, né? Já não tinha antes, agora o problema da Covid piorou. Então, é um problema sério que precisa ser levantado. Ou seja, criar estratégias para combater a Covid e o governo ter isso como uma prioridade é necessário. Porque senão não vai ter quem trabalhe. Né? Senão não vai ter quem trabalhe. Você não tem como fazer um concurso aí, sabe assim, em tempo recorde, para treinar a pessoa para trabalhar num presídio. Ou seja, vai ter que contar com quem está lá. Então, precisa ter essa estratégia até para assegurar que vai ter alguém para cuidar dos presos. Né? Enfim, a gente sabe que houve um enrijecimento
por parte do Ministério Público em relação à política ou à orientação do CNJ, né, que é de dar as prisões, domiciliares, enfim, uma questão que foi posta aí, alegando que presos que não poderiam estar sendo cumprir pena em casa estariam sem, enfim. O problema é que aquela política do CNJ ela foi não barrada, né? Ela diminuiu. Então, hoje não tem tantos presos assim indo para visita domiciliar, ou prisão domiciliar. O outro problema era nos regimes semiabertos, né? Estava sendo substituído o regime semiaberto por também prisão domiciliar. Hoje já não tanto. Chegou um momento em que a colônia penal agrícola foi praticamente esvaziada. Agora os presos começaram a voltar. Então tem um clamor popular também, que às vezes está permeando essas decisões políticas, né? O problema do encarceramento está aí, o deputado Tadeu colocou muito bem, né, qual que é a prática que se tem no país em relação ao encarceramento, né, como se dá a solução para a violência, né? Mas a gente está num regime de exceção, né? A Covid está aí e dentro do presídio é muito mais fácil de disseminar esse problema. Então, a gente vai precisar atacar. E um dos pontos que está sendo fragilizado é justamente esse que a Ana coloca para a gente. Já não tinha servidor, tinha falta de servidor para qualquer outra atividade. Intensificou as atividades depois da questão da Covid e agora a gente vai ter que contar com as baixas, né? Ou seja, com o licenciamento desses servidores que vier a ser acometido, que vai deixar a gente numa situação ainda mais delicada. Legal. Neves, obrigado. Antes de passar para o Tadeu, eu queria pedir para que quem está nos ouvindo, nos vendo, compartilhe, divulgue, ajude-nos a levar o Quarta Sindical para os mais afastados rincões do Paraná e do Brasil, porque a gente traz toda quarta-feira temas de relevâncias do mundo do trabalho. Tadeu, a Ana já te deu uma provocada aí com relação à questão que o Neves respondeu, mas eu queria que você também, na tua fala, desse um enfoque para nós sobre qual que é o papel dessa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, até porque eu acho que é importante, nesse contexto de discussão de direitos humanos, a gente conseguir mapear essa questão de direitos humanos, porque é uma discussão que ela é muito vulgarizada na perspectiva desse governo federal, na perspectiva, inclusive, de muitos setores. A questão de direitos humanos ela é muito vulgarizada e muito muito simplificada, né? Ela é muito superficial. Então, eu queria que você, junto com a tua consideração em cima das questões que o Neves apresentou, falasse um pouco também da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Tadeu. Então, eu acho que, tanto como se coloca, Márcia, a Ana, o Neves, no caso de direitos humanos, não é só com relação ao sistema prisional. Eu acho que, de forma geral, quando se fala em direitos humanos, as pessoas dos mais diversos estratos da sociedade, elas têm uma relação construída que, aliás, em determinado momento, virou um jargão, né? As pessoas falarem que, para os direitos humanos, nós queremos os humanos direitos, o que é uma coisa estranha, porque você não entende que direitos humanos são direitos de todos, todas as pessoas, todos, indistintamente. E eu até falaria um pouco disso, mas eu queria só primeiro pensar assim, que quando nós falamos de sistema prisional, nós estamos falando de pessoas que, em um determinado momento da vida, estiveram numa situação que as levou, algumas com julgamento, outras ainda sem julgamento, porque nós temos 30% dos presos hoje que estão nas carceragens, ou até mais, não ainda com o seu julgamento feito, então são presos que ainda não têm julgamento, não têm sentença, e isso faz com que a angústia da família do preso com relação ao que está acontecendo com ele seja a mesma angústia da família daquele que tem por obrigação fazer o acompanhamento desse preso. E os agentes penais, a Polícia Penal hoje, ela tem para a sua família um risco muito grande, porque são pessoas que ficam no dia a dia, inclusive com alguns presos que saem, né, que estão no processo de fazer o semiaberto, saem trabalhar, voltam sem que nós tenhamos, a meu ver, e aí a Comissão de Direitos Humanos tem insistido nisso com o Governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, nós deveríamos ter, primeiro, uma testagem em todo o sistema prisional, coisa que a sociedade, de certa forma, rejeita. Mas todos aqueles que trabalham com o sistema prisional deveriam
tanto os que são profissionais como os que estão cumprindo pena deveriam ter o teste feito. Segundo, isso valeria também, óbvio, para a CESA, por exemplo. A CESA recentemente teve um caso de coronavírus e quando eles foram ver, dos quase 400 funcionários que tinham na CESA, uma boa parte não havia sido testado. Porque o que se faz hoje, até como foi dito pelo Neves, nós temos um presidente negacionista que acha que isso é uma gripezinha, que é só um resfriadinho, que isso incentiva as pessoas a pensarem isso. Incentiva as pessoas a não quererem enfrentar a pandemia como ela deve ser enfrentada. Os governos estão enfrentando a pandemia de uma forma lateral, achando que ela vai se resolver sozinha. Ou, que é mais grave ainda, minimizando uma situação que pode se transformar, já é uma tragédia, mas pode se transformar em uma tragédia de proporções muito maiores. E nós estamos naturalizando isso. Isso me incomoda muito, Márcio, porque à medida em que a gente vê as pessoas morrendo e começa a só contar os números como se eles fossem apenas números, nós passamos a aceitar isso até como uma forma de não nos impactar mais. À medida em que nós temos 122 pessoas em Toledo, que é um número altíssimo, de cerca de 180 presos, 122 estão contaminados, mas eles vão contaminar também aqueles que cuidam deles, vão contaminar aqueles que, cuidando deles, cuidam de suas famílias e assim por diante. É um processo que não tem, como o Neves falou, não tem uma barreira física que impeça isso. E a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, todas as vezes que nós levantamos esse tema, óbvio que nós, mais no momento que nós estamos vivendo, nós somos muitas vezes contestados por entender o seguinte: tá bom, você vai defender as pessoas que estão, ou vai acompanhar as pessoas no sistema prisional que estão privadas de liberdade, mas e aquele crime que eles cometeram e que as famílias... Eu acho que isso é um bom debate para ser feito, porque aquele crime que eles cometeram, se eles estão no presídio, em tese, eles estão justamente pagando por aquele crime. Para que haja uma reparação para a sociedade daquele crime cometido contra a sociedade. Agora, é um crime que tem um processo penal, inclusive, com uma previsão de pena determinada. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos achar que as pessoas que estão lá estão para executarem o processo de acompanhamento da pena, aqueles que são os profissionais, mas com um caráter de punição e de vingança, e não, como disse aqui a Ana, de ressocialização. A Comissão de Direitos Humanos, todas as vezes que se depara com situações como essa, tem buscado fazer um debate sobre o viés do direito. Isso acontece, por exemplo, hoje, agora, às 14 horas, 15 horas, nós teremos uma audiência em Almirante Tamandaré, no Fórum do Almirante Tamandaré, com um grupo de famílias que entraram numa área, que é uma área da Prefeitura de Curitiba ou do Governo do Estado, não se sabe exatamente ainda de quem é a titularidade da área, em Campo Magro. E muita gente faz uma série de questionamentos por que nós deveríamos estar acompanhando essas famílias se elas entrarem em área que não era delas. Porque elas não têm onde morar. Simplesmente por isso, elas não podem simplesmente desaparecer. E esse é um problema do Estado. É um problema da sociedade como um todo. Nós não vamos resolver o problema, como o Neves bem lembrou, nós não vamos resolver o problema do sistema penal, do sistema prisional no Brasil, sem nós fazermos um olhar sobre esse processo de encarceramento. Nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo. Nós somos o país que hoje tem oficialmente, 800 mil pessoas privadas de liberdade. E mais de um tanto igual a esse, ou talvez maior, de mandatos que não foram cumpridos. Então, enquanto não resolvemos esse nó, nós vamos continuar fazendo com que qualquer situação, esta é uma delas, mas o Neves sabe como nós acompanhamos lá em Sarandi um surto de tuberculose, e que as pessoas, de alguma forma, têm que ser tratadas. Não há como você fazer com que elas desapareçam, embora seja o sonho de muita gente. E a Comissão de Direitos Humanos tem a obrigação, ainda que não seja muitas vezes entendido, e ela não precisa ser entendida nem aceita, eu acho que é o papel que nós temos a obrigação de fazer exatamente isso, acompanhar e dizer, mesmo quando não é algo que queiram ser ouvido, que os profissionais que estão lá, todos precisam ser testados, as suas famílias todas precisam ser testadas, tanto os policiais, como os policiais militares e civis, quanto os policiais penais, quanto os agentes carcerários, são as primeiras vítimas de um surto de proporções imensas dentro do sistema penal. E isso parece que o Estado está levando de um jeito a contemporizar, esperando que o tal do pico da doença, que agora vai ser em 45 dias, chegue naturalmente a uma solução. Não vai acontecer. O que nós vamos ter é um processo de perdas para talvez para os próximos 5 ou 10 anos ainda.
Tadeu, vou aproveitar, a gente está entrando no nosso último bloco aí do programa. Eu queria aproveitar, Tadeu, assim, para a gente finalizar e fazer uma síntese, né, do que se espera, então, de ação do Estado, né? Ontem tinha uma notícia do Jornal de Ponta Grossa, que questionou a Secretaria de Saúde em relação aos números do sistema carcerário, os números de contaminação do sistema carcerário. E esse jornal disse que questionou a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde falou que essa era uma questão da Secretaria de Segurança Pública. E aí a Secretaria de Segurança Pública não respondeu os questionamentos desse jornal diante desses primeiros números que começam a aparecer. Então, qual é o número, qual é o panorama geral, não se tem. Então, eu queria ouvir de você, Tadeu, e aí a gente finaliza com a fala do Neves, o que se espera da ação do Estado, do ponto de vista aí da atuação ali na Assembleia Legislativa, é possível fazer, né? Porque é uma obrigação do Estado dar transparência a esses dados. Né? A gente acompanhou recentemente a questão do Ministério da Saúde, escondendo dados, é uma obrigação, né? A responsabilidade do Estado é da transparência, até para que a categoria, como para a sociedade, acompanhe. Então, assim, a gente tem uma não resposta, né, por parte da Secretaria de Segurança Pública em relação aos números do sistema prisional. Então, eu queria que você fizesse uma fala aí, assim, se existem algumas ações do ponto de vista da Assembleia Legislativa cobrando, né, do Estado, em resumo, o que a gente deveria, né, esperar do Estado em relação a essa tragédia anunciada aí já. Primeiro, eu acho que ver o sistema prisional como parte do sistema carcerário, como parte do Estado, porque hoje o Neves sabe bem disso, não é visto como parte do Estado. Ao contrário, é colocado sempre como um segundo plano, tanto que nós temos uma diminuição de profissionais nessa área, nós não temos equipamentos para os profissionais, nós temos muitos dos agentes penitenciários, polícia penal, agentes carcerários, que trabalham sem EPIs dentro desse sistema, sem EPIs, alguns trabalham sem máscara. É um processo que, se nós não tivermos, se o Estado não entender que esse papel é do Estado, como foi papel do Estado construir as novas penitenciárias, que, aliás, devolveu 170 milhões de reais e não construiu as penitenciárias, devolveu o dinheiro e não construiu. Como é papel do Estado construir, colocar um boiler, o Neves sabe bem o que é isso, né, Neves? Na casa de custódia, e que não coloca, e que daí os policiais ficam lá tentando se ajeitar como pode, fazendo vaquinha, às vezes, para comprar remédio para preso. Enquanto nós não entendemos, o Estado não entender que este é o seu papel, e que não entender que não dá para esconder isso como se fosse uma situação que fosse ser resolvida sozinha, essa crise ela vai ser, nesse caso agora, é a crise do coronavírus, mas ela existe com outras crises que a sociedade como um todo tenta resolver conforme vai sendo possível. Então, a alimentação, parte da alimentação quem resolve? Resolvem os parentes dos presos. Parte do remédio são os próprios agentes penitenciários que resolvem. Parte da segurança, é aqui e ali que se quebra um galho, ou que um clube de serviço de uma cidade do interior ajuda. O Estado precisa assumir o sistema penitenciário. O Estado precisa dizer, e os sindicatos têm feito isso, quantos profissionais eles precisam. Nós tivemos uma luta duríssima por conta da jornada e das alterações de jornada. E o Neves, mais do que ninguém, acompanhou isso e tem acompanhado, sabe a dificuldade que hoje é para o profissional que está dentro do sistema penitenciário olhar a sua carreira como algo que ele saia e seja aceito por toda a sociedade, como são aceitos os professores, como são aceitos os médicos, como são aceitos os outros profissionais, porque ele é normalmente visto como algo que trabalha com aquilo que a sociedade não quer ver, que acha que colocando embaixo do tapete ele vai desaparecer. Não vai. Então, são as pessoas que, no meu entendimento, para ser bem objetivo naquilo que me pergunta, deveriam ser os primeiros a serem o primeiro grupo a ser testado, o primeiro grupo a ser atendido, o primeiro grupo a ser olhado como se não estivesse numa situação privilegiada, mas numa situação extremamente de risco, como são os profissionais da saúde. Se não houver isso, o Estado vai continuar fazendo reunião, e vai fazer isso que nós temos hoje. Hoje nós não temos um gabinete de crise, hoje nós não temos uma situação no Brasil que seria o ideal ou necessário. É um grupo tripartite envolvendo municípios, Estado e União para resolver a crise. Ao contrário, se coloca um general para tentar resolver um problema que nunca foi dele. Eu fico imaginando botar um médico para comandar o exército. Como que seria?
Então, nesse mesmo sentido, acho que o governador Ratinho e o secretário de Segurança Pública, principalmente o secretário de Segurança Pública, devem, todas as semanas, prestar conta de como está acontecendo isso. Porque quando vierem prestar contas, será tarde demais. Neves, para finalizar, faz o teu resumo aí. Eu sei que é muita coisa, mas o que se espera aí de ação do Estado para evitar uma tragédia maior? Assim, eu não sei, é quase que sem palavra, como é que não se dá a divulgação dos dados, né? Todos que já falaram, que a gente ouviu falar, assim, precisa apresentar. Ainda que os dados sejam contestados, precisa ter dados, precisa ter divulgação desses números, né? É muito triste isso. Bom, mas a gente precisa achar uma solução, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa resolver isso. A questão da Covid, infelizmente, ela entrou numa disputa política, eu digo assim, não foi só uma disputa ideológica, não, acho que pior que isso, ela tem uma disputa econômica. A gente vê que, de um lado, está a saúde dizendo que é preciso dar o lockdown, enfim, e do outro lado tem os grupos econômicos dizendo que as coisas têm que funcionar, né? Então, seja como for, é preciso achar um caminho, né, entre essas duas questões, a questão da saúde e a questão da economia. Mas as pessoas abusam. Por exemplo, no Paraná, especificamente no Paraná aqui, em meio à pandemia, o governo do estado e a Alep começou, como se fosse uma cortina de fumaça, começou a passar alguns pacotes de maldade contra o servidor. Olha só, o que tem que ver a questão da pandemia, da crise, com você taxar o servidor para além dos 11%? Não estava previsto, mas precisava ser na pandemia, e o governo trabalhou em cima disso. Nós tivemos, tem um programa de ajuda aos estados e municípios, né, que foi aprovado através da Lei 173, né, era o PL 39. Poxa, congelaram o salário dos servidores. O que isso tem que ver? E o que é pior, de servidores essenciais ao combate da pandemia. Então, houve um olhar para ajudar, para essa ajuda chegar para combate à pandemia, mas você limita, você congela, você tira direitos daqueles que são essenciais ao combate a essa pandemia. Nós tivemos, no primeiro momento, lá no projeto, um veto, né, presidencial. Os trabalhadores essenciais estavam excetuados dessas proibições, depois teve o veto, jogou novamente no senso comum das proibições. Depois tivemos uma nota técnica do próprio Ministério da Economia dizendo, não, acho que algumas coisas dá para pagar, como promoção, progressão, não precisa congelar tudo. Mas aí, para nossa surpresa, o Estado entrou em ação. Apresentou agora um parecer dizendo que as promoções estão mesmo proibidas pela Lei 173. Então, o Estado estava assim, aguardando assim, essas proibições sem se manifestar. Mas aí, como houve essa exceção agora para pagamento das promoções, né, segundo a nota técnica do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia, aí o Estado mostrou sua cara. Ou seja, tem uma disputa aí para além da crise da saúde. Estão se usando a pandemia como a cortina de fumaça para passar algumas maldades contra o servidor, sobretudo, que estava há muito tempo, que há muito tempo eles tentavam fazer. E agora usam isso como uma desculpa da economia. Da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque os servidores essenciais foram, inclusive, tiveram suspenso esse período em que eles estão trabalhando na pandemia, e eu falo agora dos policiais penais, que aqui a gente representa, eles tiveram esse tempo suspenso para sua contagem de tempo, para qualquer tipo de benefício, como se eles não estivessem trabalhando. Então, isso é uma maldade. E o servidor policial penal, ele está tendo um problema na pandemia, ele não está em casa, ele não está economizando, ele está, inclusive, gastando mais. Ele está tendo que se proteger mais, ele está tendo que proteger as pessoas que ele gosta, ele está se abstendo do convívio social. Não é um ou dois casos de colegas policiais penais que não estão voltando para casa, que alugam casas junto com os demais colegas e que não vai visitar os seus. O cara se absteve do convívio social porque trabalha num ambiente com grande possibilidade de contágio. E o Estado não está entendendo isso, está dizendo, você não vai ter promoção, não vai ter progressão, você não vai ter o salário congelado. Isso precisa ser colocado à baila. A gente esperava, inclusive, que o governo sinalizasse para a Alep alguma medida para compensar esses servidores, a exemplo, servidores da saúde e dos policiais penais, né? Aqueles que são essenciais, aqueles que estão no combate. Sinaliza com algum tipo de bolsa, porque é o que está acontecendo em outros estados. Mas não, o caráter econômico está prevalecendo, né? Está se pedindo para, enfim,
existe uma pressão muito grande, e a nossa preocupação é que essa pressão chegue nos presídios. Daqui a pouco, vai imaginar que algumas atividades que não eram essenciais possam acontecer dentro dos presídios. A gente está dizendo que não vale a pena. Teve até uma questão que está muito aberta em relação às visitas, né? E a gente dirige aí as pessoas que pedem, né? Que assim, não é o momento, né? Não tem nada que possam apontar para a volta das visitas dos presos. É perigoso para todo mundo, inclusive para eles e para as visitas, né? Esse momento precisa passar. Nós estamos numa curva ascendente ainda. Então, não há de se falar em flexibilização, pelo menos dentro dos presídios, né? Que é onde a gente está dialogando. Porque aqui não tem um apelo. Não existe o apelo comercial, mas pode existir, porque existiam fábricas que fabricavam, que produziam dentro dos presídios, né? Então, é um momento que todo mundo precisa saber que essa pandemia um dia vai passar, mas que ela não passou ainda. O policial penal, antes de ser policial penal, ele é um cidadão, pai de família, ele é um trabalhador. Ele corre risco de levar esse problema para sua família. Então, ele quer o quê? Ele quer a proteção. A nossa função enquanto instituição é proteger esse policial penal e que, em momento da pandemia, também proteger sua questão salarial. Parece assim, oportunismo o sindicalista falar nesse tema salarial nesse período, mas o policial penal está gastando mais, ele está se desgastando mais. Então, é preciso essa compensação. Ao contrário disso, houve agora, ontem eu vi essa manifestação da Procuradoria do Estado, né, de que realmente a Lei 173 não vai não permite que se tenha qualquer tipo de avanço salarial. É muito triste um governo, e aí eu estou falando do governo do Estado do Paraná, usar isso como pano de fundo, usar a pandemia como pano de fundo para fazer aquilo que já era desejo dele. Não vale a pena, o momento é sério, é combater a pandemia. O policial penal está lá dando seu trabalho, dando sua saúde e, quiçá, sua própria vida para ajudar a combater esse mal. Ele não pode ser penalizado pelo Estado, para além dos riscos que ele corre de contágio da Covid. Legal. Obrigado, Neves. O que você coloca é uma situação recorrente em todas as categorias, né? Nós temos tido problemas graves de contágios. Pega, por exemplo, os frigoríficos aqui no Paraná estão passando por uma situação muito complicada. Temos casos de obras da construção pesada, né? Que são sindicatos que a CUT representa também, que de uma semana para outra pulou de poucas dezenas de casos, não sei especificamente, 10, 15, pulou para 90 casos e tal, aonde a gente pediu uma ação imediata e efetiva do Ministério Público do Trabalho do Paraná. Mas, enfim, nós estamos chegando ao fim desse nosso 5º programa. Todos os 5 programas que a gente abordou, eles tiveram uma relação direta com a questão do Covid-19, e por isso que nós consideramos que é importante fazer essa discussão dentro do mundo do trabalho, dentro do mundo sindical, trazendo essa realidade na perspectiva de como a gente pode enfrentar esses problemas que as categorias todas estão enfrentando, estão construindo protocolos, estão buscando alternativas. Nós mesmos, dentro do Conselho Estadual do Trabalho, estamos tentando forçar a criação, e já tem um decreto, só que está sendo enrolado para ser publicado, para que os trabalhadores possam participar do comitê de crise, para poder arranjar solução. Nós queremos sair dessa pandemia com o menor número de vítimas possível, e, infelizmente, as ações que o governo, que as autoridades, que poderiam fazer mais, né, poderiam envolver outros setores, né, apenas não conseguem dar consequência para essas questões. Então, queria pedir para que todos, né, após o programa fica gravado, quem quiser ver e rever esse tema de hoje, né, do nosso 5º programa do Quarta Sindical, que foi sobre Covid e direitos humanos, que possa ver, rever, compartilhar, né? Queria imensamente agradecer ao Tadeu, né, nosso deputado estadual, amigo de muitas causas sociais, está sempre somando com a gente aí, né, na luta pelo que é certo, pelo que é direito e na defesa das trabalhadoras e trabalhadores e das causas sociais. E agradecer também a participação do Neves, vice-presidente do Sindarspen, e dizer que a gente tem um leque de perguntas aqui que nos acompanhou, né, os ouvintes, os telespectadores nos mandaram, e a gente compartilha depois o link, tanto com o Sindarspen como com o Tadeu,
para a gente responder às pessoas que ficaram, que fizeram questões através daqueles que nos ajudam a compartilhar, né? Então, agradeço mais uma vez a minha companheira de bancada, Ana Caldas. Estamos consolidando o Quarta Sindical, então nos ajude a consolidar esse projeto aí de aproximação e diálogo em tempos de pandemia. Então, um grande abraço e até a próxima Quarta Sindical, um novo tema. E você querendo pode enviar sugestão de pauta para a CUT Paraná, para o Brasil de Fato, que nos ajuda nessa parceria. Um grande abraço e até o próximo Quarta Sindical.